Bushido é um sistema de valores incutidos nos samurais japoneses. O livro The Soul of Japan define Bushido como os preceitos da cavalaria, a nobreza obrigatória da classe guerreira, o código de princípios morais do qual os cavaleiros eram os recursos necessários ou instruídos a observar. Mas por que eu estou falando disso? Porque essa filosofia guia a vida de Zoro. Nós conseguimos ver durante a história Zoro expressando todas as características desse código de conduta. E não só isso. Vivi usa o termo Mr. Bushido para se referir ao Zoro. E no capítulo em que o personagem derrota Mr. One, o nome também é esse. O vídeo de hoje é para falar sobre as 7 características desse código e mostrar como elas se aplicam ao personagem do Zoro. Bora lá. A primeira característica, talvez a mais importante, é a justiça, ou Ji. Sem ela, o talento e o caráter de um samurai não podem se unir para formar seu esqueleto. Um homem que tem senso de justiça será sempre franco e honesto. Essa era uma atitude a ser mantida o tempo todo pelos samurais. A justiça é baseada no valor de Giri, que significa basicamente o dever social, e consiste na obrigação de retribuir às pessoas que lhe deram alguma coisa ou lhe prestaram algum favor. O conceito de Giri está presente na sociedade japonesa há muitos séculos, especialmente durante o período feudal, onde os samurais tinham a obrigação de devolver favores aos outros como forma de manter a harmonia e a cordialidade em suas relações humanas e sociais. A justiça é impregnada no personagem de Zoro desde o começo da série. Ele vê a justiça em um valor de proteção. Ele vai proteger qualquer um que for mais fraco que ele e esteja sofrendo também, né? Quando você junta a justiça com outras características como a lealdade, que nós vamos falar depois, geramos situações como Zoro protegendo Robin e Skypiea, mesmo claramente não confiando nela por causa de seu retrospecto com o bando. Mas não importa se ele confia ou não, Luffy confia nela. E isso já basta. E além de Luffy confiar nela, e isso significar muita coisa para Zoro, ele também a defende quando Robin é atacada por Enel, que é um cara muito mais forte que ela. E nós também não podemos esquecer quando Luffy conhece Zoro. Ele só está na situação que está porque resolveu proteger cidadãos inocentes de uma marinha que abusava do poder. A segunda característica é a coragem, o espírito e a ousadia, ou também Yu. O livro Alma de Samurai, que percorre todo o Bushido, usa como definição de coragem a mesma que Confúcio dava. Saber o que é correto e não fazer é falta de coragem. A coragem ganha sentido quando aplicada à justiça. Esta é a coragem de ser forte em fazer a coisa certa. Com coragem, um samurai não tem medo de enfrentar a morte se for em nome da justiça. Zoro exibe coragem o tempo todo dentro da obra, nas atitudes que toma e até nos inimigos que enfrenta. Mesmo que eles, em um primeiro momento, sejam impossíveis de se derrotar, Zoro nunca recua, nem mesmo contra Mihawk. Porque enfrentar os adversários mostra a coragem de seu personagem, a coragem de perseguir seus sonhos. O que o personagem falha em entender na totalidade é que coragem é inteligência, não é algo impossível. Mas a gente volta nisso daqui a pouco. A terceira característica é a benevolência, generosidade ou Jin. A benevolência é uma característica muito exigida de um samurai, porque ele tem o status e o poder para matar outras pessoas, mas tudo gira em torno de como ele vai usar esse poder. Em Sabaody, Zoro salva um homem que está ferido e ninguém ali pode impedi-lo de fazer isso, justamente porque ele é forte. Em Whisk Peak, Zoro luta contra Baroque Works, mas não faz nenhum banho de sangue. Ele usa o lado não cortante de sua espada e tenta ao máximo apenas desmaiar seus oponentes, porque não há sentido em lutar a sério com pessoas claramente tão mais fracas do que você. Isso é generosidade. A quarta característica é a cortesia, polidez ou rei. Cortesia, boas maneiras e polidez devem ser baseadas na generosidade, expressa como homenagem aos sentimentos dos outros, não por medo dos outros. Isso está associado à forma como um samurai se comporta, de acordo com seus poderes, treinando seu autocontrole, sua mente e adquirindo harmonia com o ambiente. O tratamento grosseiro é a prova de que um samurai falhou, porque ele não pode controlar sua atitude em relação aos outros e ao seu ambiente. Em Zoro, essa característica está principalmente na forma como ele interage com o bando. De início, ele falha com Sanji e no restante da obra, ele ainda gosta de provocar o número 3. O antigo número 3. Mas Zoro compreende a estupidez de Luffy e mantém um controle da situação, mesmo quando seu capitão age de maneira impulsiva. Mas nós vamos retornar a todos esses pontos mais tarde, quando falarmos de uma cena em específico. A quinta característica é a sinceridade, ou Makoto. Um samurai ocupa uma alta classe social. Ele deve manter sua palavra, porque isso afetará a opinião pública em relação a ele e sua posição na sociedade.
A palavra do samurai deve ser mantida porque contém a verdade. Uma promessa de samurai significa uma promessa até a morte. E para manter isso, um samurai nunca deve temer, mesmo que a sua vida esteja em perigo. Manter sua palavra é justamente o que motiva toda a jornada de Zoro. Manter a promessa que fez a Kuina, a promessa que ele fez a Luffy e a promessa que ele fez a ele mesmo. A sexta característica é a honra, ou Meiyo. A honra é uma consciência vívida da dignidade e valor pessoal. A honra é demonstrada por um samurai na forma como ele cumpre suas obrigações. A desgraça para um samurai é como uma cicatriz em uma árvore, que com o tempo, ao invés de diminuir, simplesmente aumenta. Se um samurai comete um ato vergonhoso, a impressão que ele deixa com esse ato permanece. A honra de um samurai também está relacionada à capacidade de suportar o sofrimento para manter seu nome e sua palavra. Ser derrotado sem ser morto é uma desonra sem tamanho para os samurais. E eu tenho certeza de que você já se lembrou de uma cena do tipo envolvendo Zoro. Por último, mas não menos importante, temos a lealdade, ou shuji. A lealdade é essencial para um samurai, andando de mãos dadas com a honra. Um guerreiro continuará ao lado de seu mestre e suportará todas as dificuldades, não importa quais sejam os resultados. Um samurai que só estava disposto a ficar ao lado de seu mestre quando vitorioso, não tem honra. Lealdade não é medida por dinheiro ou prêmios, é medida por seu comportamento. A lealdade de Zoro a Luffy não pode ser questionada pelo leitor. Zoro sempre vai priorizar os caminhos que o ajudem a concretizar o sonho dos seus companheiros, principalmente de Luffy. Zoro não se importa em ser humilhado ao se ajoelhar para Mihawk, porque ele sabe que aumentar sua força com o treinamento, no fim, apoiaria o sonho de Luffy. Ele aceita a decisão de Luffy de expulsar o Usopp do bando e não o questiona, porque ele é o capitão. Zoro não levanta sua espada contra os membros do Barin Jaya, porque Luffy não autoriza, porque ele é o capitão. Agora, se você reparou bem, existe uma cena de One Piece que condensa todas essas características, sendo também a cena mais famosa do personagem do Zoro, a cena em Thriller Bark. E é por isso que ela é tão importante para o personagem no período pré-time skip, porque mostra a evolução dele e como ele estava preenchendo as lacunas que distorciam pedaços desse código de conduta. Zoro, ao enfrentar Mihawk, erra, porque ele está arriscando morrer em vão. O personagem evolui ao longo da obra e passa a entender melhor o que é a coragem e como ela funciona, basicamente conectada com a justiça. A cena em Thriller Bark mostra o fim do processo em que ele passa a achar justo se sacrificar pelo que acredita. Naquele momento, não seria uma morte em vão, diferente do que aconteceu com Mihawk lá atrás. Ele salvaria todas as pessoas do seu bando. Há também a lealdade por não ter fugido de Kuma e permanecido como único em pé. Há um compromisso com sua palavra por não ter permitido que ninguém além dele sofra os danos. Nessa cena, há tudo. É a cena perfeita para mostrar as filosofias do personagem, o estilo de vida que ele adotou e sobre como ele estava finalmente entendendo o valor de um guerreiro. Mas, eu acho que é basicamente isso. Essas são as 7 características. Esse foi um vídeo bem mais simples, eu espero que você tenha gostado. Tchau.